cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nessa manhã é uma manhã de bênção, é uma manhã de graça e é uma manhã de glória para as nossas vidas. Quero convidá-los a um texto que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 1. Estaremos lendo do versículo 40 ao versículo de número 42. Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 1, versículo 40 ao 42. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar as minhas gratidões ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede, irmãos, de estar aqui no programa Louvor e Palavra. Este programa que tem sido a bênção para a minha vida e para a vida de muitos, que aqui tem sido edificado com palavras, orações e louvores ao nosso Deus. Agradecer pela vida do nosso pastor Arnaldo Tavares, juntamente com a sua família. Agradecer a vida por toda a coordenação deste programa, Diácono Anderson Góes, esse nobre apresentador, pastor Marinho, com muito carinho nós carregamos no coração, sempre tem nos recebido de uma forma carinhosa. Que Deus, meu pastor, Ele possa abençoar a sua vida. Agradecer aos irmãos que estão ali nos bastidores, o Kennedy, que Deus continue abençoando. O texto que está em foco diz assim: era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Queridos, nessa manhã nós queremos embasar essa mensagem no seguinte tema: um homem, um discípulo e um grande chamado. Nós estamos diante de um texto bastante conhecido, lido, pregado e estudado da palavra do Senhor. Todos nós somos conhecedores da prédica, da narrativa e da prerrogativa que será apresentado por João, o conhecido apóstolo do amor, neste evangelho. Este evangelho que tem sido chamado de o evangelho universal, é também dentre os 4 considerado o evangelho mais teológico. Alguns historiadores acreditam que enquanto João ele escreveu e publicou, enviou este evangelho, os sinóticos já faziam pelo menos 20 anos que estavam em circulação. João, quando ele começa a escrever este evangelho, ele escreve este livro de uma prerrogativa e de uma perspectiva diferente dos demais evangelhos. Quando nós analisamos os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles irão descrever o ministério público de Cristo mais ou menos da mesma forma. Cronologicamente falando, eles concentram as suas atenções mais ou menos ali pela região da Galileia, onde foi que ocorreu a maior parte da exerção do ministério público de Jesus. Só que João, quando ele começa a enfatizar os seus escritos, nós vamos ver que João ele não foca apenas na região da Galileia, aonde Jesus fez muitos milagres. João, ele também nos narrará, ou ele nos narra, a exerção do ministério de Jesus na parte da Judéia. O Evangelho de João,
ele é considerado o evangelho dentre os quatro, ou dentre os três, melhor dizendo, dentre os quatro, melhor dizendo, separando-os dos sinóticos, como o mais teológico por conta do seu conteúdo. A igreja do primeiro século, ela vinha sido bombardeada por uma doutrina, por uma corrente de pensamento chamada o gnosticismo. E o gnosticismo, ele negava a divindade de Jesus. Os gnósticos acreditavam que enquanto a matéria era ruim, o espírito era bom. E portanto, não importava, meu pastor, o que nós fazemos ou faríamos com o nosso corpo, contanto que o nosso espírito ele ficasse intacto. João, ele começa ainda no capítulo de número 1 a combater essa linha de pensamento de uma forma rígida e concisa. Note que João, ele vai começar a apresentar a Jesus como o Logos de Deus, aquele que é antes da criação, aquele que estava com Deus, e segundo João, era Deus. Segundo João, tudo que existe é por conta de Cristo, e sem Ele nada existiria. A palavra grega no Logos, ela era usada em relação a um princípio racional, ou a mente que regia todo o universo. Heráclito usou este termo para se referir ao princípio que controla todas as coisas. Segundo João, Deus, ele sempre esteve, meu pastor, no controle de todas as coisas antes mesmo da fundação do mundo. Quando João ele apresenta Jesus como Logos, como verbo, como aquele que era antes de existir alguma coisa, aquele que passou ou continuou sendo a partir de tudo aquilo que foi criado, e aquele que ainda é do tempo presente. João está dizendo: nada foge do controle de Deus. E nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, eu quero liberar uma palavra profética para a tua vida e dizer que as coisas podem sair do meu e do seu controle, mas elas nunca sairão do controle do Logos, elas nunca sairão do controle do Verbo, elas nunca sairão do controle de Jesus. Ele é o Verbo, Ele é o Logos. Ele é aquele que está no controle de tudo. Eu amo o capítulo 5, versículo 19 de Lamentações, onde Jeremias diz: Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Tipificamos trono aqui como governo, como controle. Essa perspectiva de controle, de governo, ela não pode fugir da mente do povo de Deus, meu pastor. Nós estamos vivendo em um tempo em que os crentes estão atemorizados por tantas das coisas que têm acontecido no mundo. Mas entenda, o presidente do país, ele pode perder o controle do país que ele governa. O governador pode perder o controle do estado que ele governa. O prefeito, ele pode perder o controle da cidade que ele governa. Mas Deus, ele nunca vai perder o controle da sua igreja. O salmista disse: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. O outro salmista disse: certa feita, uma coisa disse Deus, e 2 vezes a ouvi, que dele é todo o poder e glória. Deus está no controle. Só que quando nós chegamos no capítulo 1, ainda no capítulo 1, nós vemos alguns acontecimentos importantes que nos serão apresentados. Entenda isso aqui. Após o batismo de Jesus, o texto nos mostra que no dia seguinte, Cristo ele se encontra com João e 2 dos seus discípulos. E após João ter testificado mais uma vez sobre Jesus,
Esses moços, eles passam agora a seguir a Cristo. E após um dia, entende? Eles passam um dia com Jesus. A Bíblia diz que um desses discípulos, ele tinha o nome por André. E ele foi de forma imediata, olha só, imediata, relatar para o seu irmão que havia encontrado o Messias. E o texto diz: e o levou até Jesus. Eu acho interessante, meu pastor, que o homem ele não precisa passar muito tempo com Cristo para ele ter a sua mente transformada. Quando João testifica, a Bíblia diz que o André e o outro moço, eles passaram apenas cerca de um dia com Cristo. E isto foi suficiente para que André fosse convencido pelo Espírito Santo de Deus. E quando André é convencido pelo Espírito Santo de Deus, acontece uma coisa que aconteceu na minha vida, que aconteceu na vida do pastor Marinho. É que crente cheio do Espírito Santo, meu pastor, ele não consegue ficar parado. Ele não consegue ficar inerte. Ele não consegue ficar contido. Imediatamente, André precisava levar notícia para a sua casa. E nessa manhã, eu quero dizer que você tem duas missões. Uma é levar até, e outra é trazer de lá para cá. André, ele leva a notícia, e não contente com isto, ele vai levar o seu irmão até Jesus. E a indagação que o Espírito Santo nos faz nessa manhã é: aonde é que você tem levado as pessoas que estão próximas a você? Está na hora de parar de contar derrota, de parar de contar tristeza, de parar de contar mágoa. Mas pregador, eu sofro tanto, eu estou triste. É normal, nós temos que passar por tristeza, por provação. Mas Deus está te chacoalhando, dizendo: está na hora de você anunciar o meu reino a todos os que estão ao seu lado, no trabalho, na faculdade, em casa, na escola, aonde for que você esteja, anuncie o reino de Deus. Paulo disse para o jovem Timóteo, que estava indo pastorear uma grande igreja: Timóteo, pregai em tempo e em fora de tempo. Paulo está dizendo: Timóteo, aonde você for, anuncie o reino de Deus. Note que André ele foi imperativo e incisivo. Quando ele chega até Pedro, ele não diz: eu acho que eu achei a quem eu estava procurando. Ele não diz: Pedro, vem ver e olha se eu estou certo. Não. Ele não diz: Pedro, vamos analisar se é ele mesmo, porque eu passei um dia com ele, mas o meu coração não está convencido. Não, não, não. André é incisivo. Achamos aquele a quem tanto esperamos. Sabe o que ele estava dizendo, meu pastor? O meu coração não tem dúvidas naquilo que eu estou crendo. Ô irmão, se você encontrar um muçulmano, você vai ver que ele não tem dúvidas naquilo que crê. Tem pessoas de outras religiões que quando a gente conversa, pastor, a gente percebe que eles não têm dúvidas. E muitas das vezes nós estamos duvidando do poder do Deus a qual nós servimos. E Deus está dizendo nessa manhã para você: tenha certeza daquilo que você crê. Irmãos, o Deus que eu e você serve, Ele continua, não é Ele ainda faz, porque Ele nunca parou. Ele continua fazendo todas as coisas. Ele cura de câncer, Ele cura de AIDS, Ele cura de dor de cabeça, dor na coluna, Ele cura de seja qual for o teu problema. Se for da vontade dEle, Ele pode curar.
E nessa manhã eu quero liberar uma palavra profética. E quero dizer que o Deus que tu serve não mudou. E nessa manhã Ele está entrando dentro da tua casa. Ele está aliviando você de dores. Ele está aliviando você desta doença que tem te assolado. Ele está te aliviando. Nessa manhã receba a cura no nome de Jesus agora. E aqui está mais uma verdade que está inserida no texto. E que verdade é essa, pregador? É que o crente que se encontra com Cristo, ele não consegue ficar calado. A partir do momento que André se encontrou com Jesus, o céu, irmão, o céu entrou em movimento. A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. O céu nessa manhã, meu pastor, ele está trabalhando em prol da causa de alguém. O céu está trabalhando em prol da tua família. O céu está trabalhando em prol da vida do teu esposo. O céu está trabalhando em prol da vida do seu filho. Por quê, pregador? Porque você se encontrou com Jesus. E se nós se encontramos com Cristo, alguma coisa você tem para falar. Há um erro de interpretação que muitos dizem: eu não sou pregador, então eu não tenho missão de anunciar o evangelho. Entenda, todo crente, eu falei todo o crente, desde a criança até o mais ancião, dentro da igreja, ele tem, não é como um pedido de Deus, não é como uma observação de Deus: olha, se você quiser você faz. Não, é um mandamento. Ele falou para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos de poder, ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho. Você tem sobre os seus ombros a responsabilidade de falar sobre Jesus. Entenda, Jesus ele não te chamou para ficar calado. Jesus não te chamou para ficar parado. Você foi chamado para ser um instrumento de Deus. André leva Simão, seu irmão, até Jesus. E aqui eu quero enfatizar algumas observações. Primeiro, este irmão de André, o conhecido Pedro, ele primeiramente nos será apresentado como Simão. Simão era o nome grego, Simeão era o nome hebraico. A palavra Simão, meu pastor, ela significa aquele que ouve, aquele que escuta. Ele era um habitante da cidade de Betsaida, uma pequena vila de pescadores na costa norte do mar da Galileia, não muito longe da cidade de Cafarnaum. O pai de Pedro era um homem por nome de João ou Jonas, segundo os evangelhos, e ele exercia o ofício da pesca, que era uma prática bem comum naquela região. Escute, de acordo com os padrões da época, Pedro ou Simão, ele tinha uma educação limitada, visto que os galileus não eram conhecidos por serem versados. Apesar de ele falar um pouco de grego, ele tinha um sotaque característico que o marcava, e a ponto de que os galileus, não somente Pedro, mas todos os galileus, eles sofriam um certo preconceito entre os judeus da Judeia. Quem é que não lembra, no capítulo 2 do livro de Atos, quando o Espírito Santo ele desce sobre os apóstolos, e as pessoas que estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes, a cidade lotada, eles olham para os discípulos, meu pastor, e eles dizem:
Não são estes galileus que aí estão falando? E como é que nós estamos ouvindo eles falarem nas nossas línguas que nós somos nascidos? Eles estavam dizendo: eu sei que quem mora na Galileia não tem capacidade de ser um poliglota. E eles estavam corretos. Os galileus tinham uma educação limitada. A Galileia, ela sofria um grande preconceito, não somente por isso, mas também por ela ser vista. A gente aprendeu isso na lição de jovens da IBD passada. Ela era vista como um caldeirão de culturas e era uma região miscigenada. A Galileia não era uma região tão próspera como as outras, meu pastor. E quando Simão, um galileu, um pescador, ele vai até Jesus, algumas coisas irão acontecer que mudarão a história dele para sempre. Eu preciso dizer que Pedro, ele nunca foi qualificado para estar do lado de Jesus. Na época de Cristo, os rabinos, os mestres, aqueles que lecionavam e ensinavam como Jesus fazia, eles sempre se preocupavam, meu pastor, com que os seus discípulos eles fossem tão capacitados quanto eles próprios, em inteligência, em formação. Alguns estudiosos dizem que dentre todos os discípulos, o único que tinha uma formação aceitável academicamente era Judas. O resto, todos eram limitados. Mas eu aprendi com Deus que com Ele, meu pastor, o pouco se torna muito. Deus não precisa, escute isso aqui, Deus não precisa de muita coisa. Oh glória, Deus não precisa de muita capacitação, meu pastor. Deus não precisa que você seja um crente formado. É bom que você seja, estude e se prepare. O que você puder fazer academicamente, faça. Aleluia, cresça na sua vida material. Mas nessa manhã eu preciso dizer isso aqui: Deus não precisa de nada disso para trabalhar na vida do homem. Ele ainda escolhe, meu pastor, aqueles que não são. Oh, aleluia, aleluia, para confundir aqueles que são. Ele ainda escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo. E você pode estar olhando e dizendo: pregador, eu não sou digno, eu não tenho muita capacitação, eu não me vejo. E Deus está dizendo: é em você mesmo que eu quero trabalhar. É no pouco que você tem. Ô pregador, eu não tenho nada. Não se preocupe. Deus é aquele que chama a existência aquilo que não existe. Escute. A primeira coisa que acontece, que vai mudar a vida de Pedro, foi a identificação de Cristo acerca de quem Pedro era. Olha o que o texto diz: olhando Jesus para ele. Meu pastor, existem dois tipos de olhares. Existe o olhar onde você apenas passa o seu olhar por alguém e não dá muita coisa ou não observa. Mas existe o olhar analítico, aonde quando você olha para certa pessoa ou para algo, você observa os detalhes. Quando o texto diz que Jesus olhou para Pedro, não foi um olhar rápido, não foi um olhar ligeiro, não. Jesus, ele olhou para Pedro. Primeiro, ele notou que Pedro estava ali. Segundo, o olhar de Cristo, ele foi analítico. Quando ele olhou para Pedro, ele olhou de uma forma observadora.
os olhos de Deus estão nessa manhã olhando para você que está nessa live. E o Espírito Santo, nessa manhã, ele te diz: eu estou te enxergando. Eu estou te vendo. Quando Jesus olha, Jesus identifica. Ele identifica o quê? Quem era Pedro. E ele diz, antes que Pedro se apresente, ele diz: tu és Simão, o filho de João. Eu falei que a palavra Simão, ela significa aquele que ouve. Entenda, nessa época aqui, o nome, ele era uma projeção de quem alguém seria ou se tornaria. E quando nós analisamos o nome de Pedro, em primeira feita, parece, meu pastor, ser uma coisa boa, porque você absorve mais ouvindo do que falando. Tem pessoas, meu pastor, que é melhor ela ouvir sempre do que falar, porque quando fala, muitas das vezes não sai muita coisa boa. Só que quando nós olhamos para Pedro, o nome, meu pastor, ele não foi dado em um pensamento bom. Quando Pedro nasce filho de um pescador, numa região não muito próspera. E alguém olhou para ele e disse: você vai ser igual ao seu pai. Não tinha muitos galileus nas sinagogas ensinando. Aquela região ali não era uma região popular. E alguém olhou para Pedro e disse: Pedro, tu nunca vai poder falar para um grande público na tua vida. Então eu vou colocar o seu nome, aquele que nasceu para ouvir. Pedro seria um homem que falaria pouco e ouviria muito, mas de forma pejorativa. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus olha para Pedro e diz: eu sei o que as pessoas projetaram para você. Segunda coisa, Jesus ele identifica a origem de Pedro. Ele diz: tu és Simão, o filho de João. Jesus estava dizendo: eu sei quem você é e eu sei de onde você veio. E eu sei que a sua projeção ela não é muita. Como o pai de Pedro era pescador, Pedro deveria ser pescador também. Mas note que Jesus, ele identifica Pedro porque ele conhecia. Jesus sabia a origem de Pedro e Jesus também sabia a sua profissão. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que para Cristo não importa a nossa origem ou o ambiente que nós estamos. Se Ele nos chamou, é porque Ele vai fazer. Meu pastor, tem crente que tenta muitas das vezes limitar o agir de Deus pelo ambiente que ele está. Mas quem disse a você que o ambiente que você está precisa ser favorável para que o teu Deus ele opere? Não importa. Deus trabalha no ambiente de dificuldade. Você não lembra de Ezequiel, que foi chamado nas margens dos rios da Babilônia, escravo, amassando barro, provavelmente na idade aonde Ezequiel deveria estar perante o sumo sacerdote, para entrar no último estágio, para se tornar um sacerdote. Ezequiel estava cativo, meu pastor. E quem sabe, alguém olhou para o profeta e disse: Ezequiel, acabou. A época mais importante era aquela, era o fim do ciclo, para que Ezequiel, meu pastor, ele se tornasse um sacerdote e ele pudesse exercer o ofício de seu pai. Aquilo que tanto foi almejado, aquilo que quando ele nasceu, ele cresceu, ele progrediu e ele tinha na sua mente já um discernimento do que era. Alguém disse: você vai ser um sacerdote segundo o seu pai. E no momento mais importante da vida dele, Ezequiel estava cativo, pagando pelos pecados de Israel.
Mas eu falei que Deus não precisa que o ambiente lhe favoreça para que Ele opere na sua vida. E no capítulo de número 1, versículo 3 de Ezequiel, o texto diz: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. Deus estava dizendo: eu não preciso que você esteja em Jerusalém, eu não preciso que você esteja no templo, não, aonde eu quiser operar, você vai fazer. Escute isso, trabalhe no ambiente que Deus te chamou. Ele chamou Daniel, meu pastor, para profetizar num palácio. E é bonito, irmão. Quem é que não quer estar perto do rei? Mas Ezequiel foi chamado para profetizar entre os cativos. Aprenda a trabalhar no ambiente que Deus te chamou. Tá difícil, tá complicado, tá dolorido, mas você tem um auxiliador nessa manhã, e esse auxiliador se chama Espírito Santo de Deus. Deus não precisa que o teu entorno favoreça. Se Ele te chamou, fique tranquilo. O homem Pedro, sem Cristo, não iria muito longe. Mas quando ele se encontra com Jesus, o que é que acontece? Jesus identifica, e agora Jesus ele vai projetar quem Pedro seria. E note que a projeção das pessoas são uma, mas a de Jesus é outra, totalmente diferente. Jesus ele olha para Pedro, depois que ele identifica, depois que ele mostra a origem de Pedro, ele o projeta. E ele muda o nome de Pedro, dizendo: tu serás chamado Cefas. Que em aramaico e no grego, Pedro, que significa pequena rocha tirada de uma pedra grande, ou pequeno fragmento de rocha tirado de uma pedra viva. Isso daqui nos revela o quê? O caráter do chamado de Pedro. Jesus estava dizendo: Pedro, tu pode ser pequeno, um pedacinho de rocha, mas o segredo não está em você, está da onde você veio. A partir daquele momento, Jesus muda a origem de Pedro. E Pedro, meu pastor, ele deixa de ser um simples, com todo respeito, porque é uma profissão nobre, um simples pescador de peixe. Jesus olha para ele e diz: eu estou te transformando em um pescador de homens. Pedro, que seria conhecido pela sua origem, da onde ele veio, ele tem uma mudança brusca na sua vida. E Jesus estava dizendo: a partir de hoje, Pedro, quando alguém olhar para você, essas pessoas elas não olharão para o peixe, elas não olharão para a rede, elas não olharão para Betsaida, elas não olharão para a região da Galileia, elas não olharão para o seu pai que era João, não. A partir de hoje, quando as pessoas olharem para a sua vida, elas vão ver uma rocha viva, e sobre essa rocha eu estou edificando uma igreja poderosa, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. A partir daquele momento, meu pastor, quem olhasse para Pedro ia ver a essência de Jesus. E eu provo. Você está pensando que Pedro, ele passou a ser parecido com Jesus depois da descida do Espírito Santo em Atos? Não! Quando ele negou Jesus por cerca de 3 vezes, quando ele nega, olhavam para ele e diziam: você parece com ele, você anda como ele, você fala como ele. A partir daqui, meu pastor, foi a partir desse encontro que Jesus, ele mudou a história de Pedro. Só que todo homem chamado, ele vai precisar passar por processos. E antes de você chegar aonde Deus projetou, Ele vai podar você. Ele vai colocar você da forma certa.
Pedro já não era mais um simples pescador de peixe. Cristo tinha chamado para ser um pescador de almas. Escute, Pedro se tornou o pastor da igreja de Jerusalém, um dos maiores pregadores e avivalistas do Novo Testamento, um exímio ganhador de almas. Da sua primeira mensagem, eu fico pasmo com isso. Na primeira mensagem de Pedro para uma multidão, quase 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. E ele não fez convite não. O texto diz que as pessoas vieram, pastor, até ele, sedentas pela graça. De um homem que não tinha um curso teológico, irmão. De um homem que não tinha uma formação acadêmica privilegiada. De um homem que não tinha uma psique muito boa. De um homem que tinha um temperamento árduo. Um temperamento explosivo. De um homem que a gente olhava para ele e dizia: esse daí não vai muito longe. Mas o Espírito Santo, ele se apoderou da vida de Pedro. Escute isso aqui. Quando o Espírito Santo, ele se apodera da vida de um homem, da vida de uma mulher, ele muda a trajetória da história, da água para o vinho. Eu vou liberar uma palavra profética nessa manhã. O Espírito de Deus, ele está descendo na vida de muitas pessoas que estão nessa live. E você orou, você pediu, você disse: Deus, me encha da tua graça, me encha do teu Espírito, se apodere de mim. Deus está se apoderando de você hoje, e ele vai mudar a tua história da água para o vinho. Só que escute, para Pedro ele chegar aqui, ele precisou passar por alguns processos. Eu preciso falar isso aqui. É que antes de vivermos o chamado, nós precisamos suportar os processos. Chamado para ser discípulo, o discipulado foi o processo. E a partir daqui que nós conhecemos um pouco do temperamento e da personalidade de Pedro. Alguns historiadores falam que o temperamento sanguíneo era uma característica não só de Pedro, mas de todos que moravam na região da Galileia, em sua maioria. Pedro, ele era alguém que tinha algumas características de forma mais proeminente. Ele era impulsivo, forte, alguém que falava mais que os outros. Ele era curioso, ele era leal, ele era emotivo e também um líder nato. Sua personalidade era algo marcante. Mas, principalmente, Pedro era alguém inconstante. E essa inconstância é que vai marcar boa parte da sua história. Você veja que Pedro, ele era alguém que dizia uma hora estar com Jesus e na outra hora ele estava abandonando o barco. Pedro era alguém que dizia: Senhor, deixa-me ir ter contigo. Jesus dizia: vem, Pedro. Ele ia, ele acreditava, e depois de um certo momento, ele estava afundando, porque a sua fé era pouca. Pedro era um homem que estava com Jesus e ouvia Jesus pregar sobre amor, e muitas das vezes dizia que amava, mas sempre que ele podia, ou sempre que ele dava lugar a esse seu temperamento sanguíneo, ele fazia alguma besteira, ou ele agia de forma impulsiva. Essa inconstância, ela é demonstrada no capítulo 14 de Mateus, onde o texto nos mostra Jesus andando sobre as águas. E quando ele se aproxima do barco, os discípulos, temendo, exclamam: é um fantasma. E Jesus responde: sou eu, não temais. Pedro, olha só, Pedro, ele é o único que vai se levantar e vai indagar: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. E note que Jesus, ele permite que Pedro vá. Ele diz: Pedro, vem. E note que os ventos e o mar, eles estavam revoltos. E quando Pedro, ele começa a olhar para os ventos e para o mar, o texto diz que ele começa a afundar. E o que eu acho interessante
é que o problema aqui não foi Pedro pedir para ir até Jesus. Não foi ele ter saído do barco, não. O problema foi que quando Jesus se apresentou, ele disse: não temas, sou eu. E o sou eu era o mesmo eu sou de qual Deus se apresentou para Moisés. Quando Jesus se apresenta, não era para Pedro ter nenhum tipo de dúvida, mas ele indaga: se é o Senhor mesmo, deixa-me ir ter contigo. Pedro era um homem constante. Nós vemos Pedro, ele afirmar que todos negariam a Cristo. Ele, porém, nunca faria isso. E no capítulo 22 de Lucas, vemos Pedro negar Jesus veementemente, a ponto de Pedro dizer: eu não conheço esse homem. Então eu indago a você, indago a mim nessa manhã: como é que Jesus, ele pode escolher um homem tão falho e tão inconstante? Sabe o que é isso aqui? Os teus defeitos não têm poder de anular o chamado de Deus na tua vida. Deus não chama ninguém perfeito, não. Deus não chama ninguém perfeito. Não tem nenhum crente perfeito dentro da igreja. Mas nós estamos buscando aperfeiçoamento em Deus. Pedro era inconstante, mas ele estava lá. Pedro dava trabalho, mas ele estava com Cristo, passando por processos. Nessa manhã eu quero dizer para você: não desista, porque os processos estão difíceis. Há muitos crentes, irmãos, que eles largam a Jesus na metade do caminho, porque está difícil, está dificultoso. E a gente precisa entender isso aqui, que nós não devemos largar a Cristo por nada. Ainda que você erre, ainda que você falhe, não largue a Jesus. Passe pelos processos. O capítulo 21 de João, Pedro com mais alguns discípulos, já estou encerrando, eles estavam pescando, tinham voltado para as suas atividades normais. Mas quem Jesus chamou para pescar homens, nunca mais vai voltar a pescar peixe. Entenda, quando Pedro está lá, o texto diz que Jesus aparece na praia. E na praia ele tinha peixe, ele tinha pão e ele tinha brasa. Os discípulos não tinham pegado nada. Jesus pede para que eles lancem a rede novamente. E ao lançar, o texto diz que a rede, ela vem carregada de peixes. Pedro, ou melhor, João nota que é Jesus e ele fala para Pedro: Pedro é o mestre. O texto diz que Pedro, ele pula na água e ele vai até Jesus. E a partir daqui, Pedro, ele tem uma mudança drástica na sua vida. Por quê, pregador? Porque a partir daqui, ele nunca mais foi o mesmo. Ele mudou. Ele aceitou e ele passou pelos processos. E nessa noite, nessa manhã, eu já quero fazer o apelo. Isso. Eu quero te convidar a entregar a sua vida para Jesus. Eu quero te convidar a fazer parte dessa família que nós estamos fazendo nessa noite. Há muitos Simões que estão nos ouvindo aqui. E Jesus quer mudar a tua vida. Nós estamos aqui com o site. E você pode colocar neste site aqui: eu aceito. E nós estaremos orando. Nós estaremos intercedendo pela tua vida nessa noite. Eu já quero saber onde é que está a primeira alma, a primeira pessoa que quer ter a sua vida mudada, como Pedro teve a sua vida mudada da água para o vinho. Eu quero saber aonde está a primeira pessoa que quer passar por esse processo de transformação. O homem, irmãos, Pedro,
ele não ia muito longe sem Cristo, mas esse homem, ele tinha um grande chamado. Se você quer fazer parte dessa família, se você quer entregar a sua vida a Jesus, coloque aqui, eu aceito. Coloque aqui, eu estou voltando. E nós estaremos orando pela sua vida. Mas se não, o meu horário já se passa. Que Jesus... Glória a Deus. Está carregando aqui o chat. Ainda há tempo, querido. Esse é o momento.